Questãozinha sobre meio ambiente que diz o seguinte: em relação à emissão de fumaça preta, olha, emissão de fumaça, quer dizer, aquela fumaça que está saindo pelo escapamento do veículo, né? Agora presta atenção nisso aqui, ó. Fumaça preta, produzida por veículos movidos a óleo diesel. É incorreto afirmar que, não podemos esquecer que a questão está pedindo a incorreta, tá? Se a sua prova for uma prova impressa, que você tem o papel na mão e a caneta, é bom até destacar, botar uma setinha, igual eu fiz aqui, ó, que é para você não esquecer que está pedindo a incorreta, tá? Tem muita gente que esquece enquanto está lendo as alternativas e acaba marcando a correta. Isso é incorreto afirmar que, bora lá. Causa irritação nos olhos e lacrimejamento. Eu estou vendo aqui que as alternativas têm pouca relação com o destaque que eu fiz aqui do preto. Então, bora lá. Deixa eu aproveitar essa situação aqui, essa oportunidade, para explicar um pouco sobre fumaça. Tá? Fumaça branca saindo pelo escapamento nada mais é que a condensação do calor ali, né? do combustível, aliás, que sai ali do motor quente e entra com um ambiente mais frio. Você vai perceber muito isso de manhãzinha, período de inverno principalmente. Aquela fumaça que sai pelo escapamento, aquela fumaça branca, que logo se evapora. Aquilo nada mais é do que um vapor. Tá? Então aqui não é nenhum tipo de poluição, aquela fumacinha branquinha. A fumaça preta é normal de queima de óleo diesel. Tá? Se estiver saindo fumaça preta do escapamento de um carro a gasolina ou etanol, significa que esse veículo está consumindo combustível demais. Ele está queimando mais combustível do que deveria. Está jogando muito combustível no sistema, não está queimando ele todo, então sai aquela fumaça preta lá atrás. Você está tomando prejuízo aí. Tem que pedir para regular o seu veículo, tá? A parte de injeção eletrônica, a central eletrônica ali. Então, fumaça preta em veículo a diesel, normal. Agora, em veículos a gasolina ou etanol, significa que ele está queimando combustível demais, está desperdiçando combustível. A fumaça acinzentada no carro a gasolina ou etanol seria um sinal de que está queimando óleo lubrificante junto com combustível. Prestou atenção? Esse é motor desgastado. Talvez ali um anel de segmento do pistão que já foi para o saco, tem que trocar. Então preste atenção nessas cores de fumaça que saem ali, para você saber responder sim prova. Por isso que eu destaquei o preto aqui. Como aqui no caso está falando de veículos a diesel normal, tá? Se fosse um veículo a etanol ou gasolina, já sabe, tem que mandar regular. Mas enfim, no veículo a diesel, isso é comum, vai sair aquela fumaça preta, isso causa irritação nos olhos e lacrimejamento, que começa a arder, né? Vai lacrimejar, levando à perda progressiva da visão. Sim, cara, é igual o problema de audição. Quando você se expõe demais a barulho muito alto, você vai perdendo a audição. Você não percebe isso imediatamente, ao longo de um mês, 2 meses ou um ano. Você percebe isso ao longo de anos. Então, quem trabalha num ambiente barulhento percebe isso. No caso aqui da exposição a essa fumaça preta, se você trabalha ali num ambiente, um canteiro de obras, onde tem muitas máquinas trabalhando, e você já trabalha naquilo ali há 5, 10 anos, pode ter certeza que você está perdendo aí progressivamente a sua visão. Por isso tem que usar EPI, equipamento de proteção individual, aquele óculos e coisa e tal, tá? Então isso aqui é verdade, é ok. Eu estou procurando a incorreta. Contém gotículas de óleo que se depositam sobre a pele, ok, causando micose. Até aqui estava certo, cara. Contém gotículas de óleo, microgotículas, você não percebe, não dá para ver, né? Que depositam sobre a pele, sim, que fica acumulado ali na pele. Se você cheirar a mão assim, ó, o braço, você vai perceber que está cheirando óleo diesel, né? Isso é muito comum. Agora, causando micose, não. Pode provocar outros tipos de danos à pele, mas micose especificamente não. Então, o que o Detran fez aqui? Ele usou aqui a alternativa politicamente correta. Ele trouxe uma coisa certa e justificou com uma errada para ver se você cai. Pode causar um dano à sua pele, mas micose especificamente não. Isso aqui está incorreto. Como eu estou procurando a incorreta, essa é a resposta. Vamos analisar as outras duas. Causa doenças respiratórias por seu alto teor de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um dos elementos resultantes ali da queima de combustível fóssil, tá? Então, sim, vai existir ali a emissão de monóxido de carbono, e monóxido de carbono, obviamente, causa doenças respiratórias. Então, isso aqui é ok, é verdade.
Provoca lesões no sistema nervoso central? Sim, também. Guarda bem isso, tá? Não vou nem entrar em detalhe. Mas sistema nervoso central causa, tá? A exposição a índices de poluição causa, sim, problema no sistema nervoso central. Guarde isso. Então, aqui, ok. A única que é incorreta é a letra B. Questão sobre normas de circulação que diz: em relação à manobra de ultrapassagem, é correto afirmar que o condutor do veículo deverá manter-se à esquerda de sua mão direcional após a manobra. O que é a esquerda da mão direcional, hein? O que é isso aqui? Pensa comigo. Mão direcional é o lado direito da via. Beleza, não é? A mão de direção não é do lado direito? O lado esquerdo, então, é o quê? Isso aqui é a contramão. Está falando que a gente deve manter na contramão após realizar a manobra de ultrapassagem. Tá certo isso? Claro que não, né? Acabou de fazer a manobra, aliás, está acabando, né? Porque ela se conclui na hora que você retorna para a mão de direção. Então você tem que voltar para a sua mão de direção. Você não pode manter na contramão, não. Isso aqui está errado. Em vias de sentido único, ou seja, mão única, não tem contramão. A ultrapassagem ocorre pela direita da pista? Não. Só existe uma circunstância que permite ultrapassar pela direita e não é exatamente do jeito que está aqui, tá? Se nas demais alternativas aparecerem, eu menciono, mas se não aparecer, deixa para lá porque é outra questão isso. Não, sentido único ou dupla ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, não pela direita, tá? Tá errado. Poderá ser efetuada pela direita quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda e ter se deslocado para esse lado. Tá aí, ó. O que a alternativa anterior começou a sugerir, essa aqui, a letra C, deu como resposta completa. Veja bem, aqui está dizendo que pode executar a manobra pela direita quando o veículo a ser ultrapassado, aquele que está na frente, sinalizar que vai entrar para a esquerda e estiver deslocado para esse lado. Então, pensamento, tem um carro na sua frente, esse carro deu seta para a esquerda e chegou para a faixa da esquerda, ele quer entrar para a esquerda. Ele já deu seta e já chegou para a faixa da esquerda. Como é que você vai ultrapassar ele pela esquerda? Não tem como. Então, nesse caso específico, tem um veículo na sua frente, deu seta para a esquerda e deslocou para a esquerda, aí você pode ultrapassar pela direita. Essa é a resposta correta. E se você analisar, dá uma olhada assim rápida, superficial nessas 4 alternativas, e você vai perceber que essa letra C ela é bem maior do que as demais. Nesse caso aqui, entra aquela técnica, aquele macete que eu ensino no nosso curso, que é o macete do elefantinho. Quando você perceber, cara, que tem uma alternativa muito maior do que as demais, ela se destaca pelo tamanho dela, só ela que é a grandona, as outras todas são normais. É uma grande chance, 80% de chance dela ser a resposta. Então, para que serve esse macete elefantinho? Você tem que guardar isso. Quando você não souber nem para que lado está ventando, você bateu o olho na questão. Não sei nada, não estudei isso, não sei nem o que a questão está pedindo. Aí você vai chutar, não vai? Chuta no elefantinho, que a sua chance de acertar é 80%, hein? Gostou? Então vem estudar com a gente. Aqui embaixo tem o link aí para você matricular no nosso curso e aprender outros macetes iguais a esse. Resposta C aí. A letra D diz que em rodovia o condutor deverá observar unicamente a sua frente. Tá vendo esse unicamente? Unicamente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser falsa. Nesse caso, é falsa. Questão sobre primeiros socorros que diz: em relação aos ferimentos leves, pequenos ferimentos, decorrentes de sinistro de trânsito, o que é sinistro, professor? Sinistro é o termo que veio agora para substituir acidente. Quando você vir sinistro numa questão, saiba que o Detran quis dizer acidente, tá bom? Em relação aos ferimentos leves, decorrentes de sinistro de trânsito, você deve fazer o que deve, veja, obrigação, hein? Aplicar remédio ou... Já parei por aqui. Quando aparece assim, aplicar remédio, ou pomada, que também é um remédio, né?
quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Eu criei as 10 regras sagradas de primeiro socorro. Você não conhece? Pois é, tem que conhecer essas 10 regras. Não vou passar aqui agora, está sendo no nosso curso. Se liga aí para você aprender isso. Decorou aquelas 10 regras sagradas, cara, você já responde mais de 90% das questões da prova, tá? Então, aplicar remédio ou pomada quebra uma das 10 regras sagradas. Isso está errado. Sempre adicionar ou sempre acionar é chamar, o atendimento médico. Tá vendo esse sempre aqui? Sempre é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance desta alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa. Pode eliminar. Você sempre vai acionar o atendimento médico? Não, perceba que aqui está falando de ferimentos leves, ó. Viu? Se fosse uma pancada na cabeça, suspeita de traumatismo craniano, coisa mais grave, aí tudo bem. Mas sempre acionar o atendimento médico? Acionar o atendimento médico, tudo bem, mas sempre, esse sempre é a casca de banana. Tá vendo? Nunca fazer curativo. De novo, o nunca também é uma casca de banana. Então, 90% de chance dessa alternativa ser falsa, pode eliminar ela. Cobrir preferencialmente com pano limpo. Você vê algum problema nisso? Tem um ferimento leve, você vai pegar um pano limpo e vai cobrir aquele ferimento. Aqui está dizendo, ó, preferencialmente. Ainda nem foi uma afirmação impositiva, imperativa. Nem ficou aquela coisa assim bem flexível. Isso é ótimo, tá? Em questão de prova, essas alternativas flexíveis são ótimas. Agora, essas muito imperativas, ó, sempre, nunca, isso é roubada. Corre disso, tá? Então, a letra A quebrou uma regra sagrada, a B e a C têm cascas de banana e a letra D é a resposta. Dá para responder só com macete, hein? Essa é boa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre norma de circulação que diz: em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita, vier pela esquerda, vier da via mais movimentada ou já estiver circulando pela rotatória. Gente, as regras de preferência são 3. Tem que memorizar isso, tá? 1, 2, 3. Nessa ordem que eu vou colocar aqui para você. A primeira é a rodovia. Se tem uma rodovia cruzando com outra via, a preferência vai ser de quem está na rodovia e ponto. Não, professor, não tem rodovia. A questão aqui não está falando de rodovia. Então vai ser a rotatória. É a segunda regra de preferência. Tem rotatória? Sim. Então a preferência é quem estiver circulando por ela. No caso vai ser aqui a letra D, né? E a terceira é aquele que vier pela direita do outro. Perceba que a letra A e a B já fizeram logo menção a isso aí. Um está falando que é da direita, outro falando que é da esquerda. Esquerda não é mesmo, porque não existe, né? Mas a direita. Eu sei que alguns podem cair na tentação aí de marcar direita. Porque ele aprendeu que quem está à direita tem preferência. Sim, só que a direita é a terceira regra. Terceira. Antes dela vem a rotatória e vem também a rodovia. Viu? Então, se você marcou direita, o que você fez? Você passou essa direita aqui, ó, na frente da rotatória. Não pode, tem que ser na ordem que está aqui, tá? Perceba que a questão disse rotatória. Tem uma alternativa dizendo que quem estiver na rotatória tem a preferência. A resposta é ela. Então, letra D aí confirmado como resposta dessa questão. Questão sobre normas de circulação que diz: em um cruzamento, o veículo que se aproximar pela sua direita terá preferência de passagem quando, hein? Quando o cruzamento for sinalizado com semáforo ou placa de parada. Não. Muito pelo contrário. Esse lance aqui de preferência, que é uma regra, na verdade são regras, né? 3 regrinhas. Só se aplica quando a interseção não for sinalizada.
Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender para não errar esse tipo de questão em prova. Regra de preferência só se aplica em cruzamentos, interseções não sinalizadas. Aqui está dizendo, o cruzamento for sinalizado, tem semáforo, tem placa de parada. Para que eu vou ficar tentando descobrir ali pela regra quem tem a preferência? Não precisa. O semáforo já vai dizer, ó, tá vermelho, para, tá verde, siga. A placa já vai dizer, ó, pare, não é? Então, se tem sinalização, não aplica a regra de preferência, guarde isso. Regra de preferência só quando não for sinalizado, letra A está fora. Quando for um veículo de carga, olha, esse lance se o veículo é de carga, se é de passageiro, se é de transporte coletivo, se é ônibus, isso é indiferente. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro regra de preferência para tipo de veículo. Não existe. Professor, mas e as ambulâncias? Pois é, eles não têm preferência, eles têm outra coisa, eles têm prioridade. Viu? Então guarde comigo, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Guardou isso? Nem por tipo de via. Tá na avenida e o outro está na rua. Quem tem preferência? Não dá para saber. Porque a avenida não tem preferência sobre rua. Ah, mas na prática? Na prática a gente discute depois. Na teoria, do jeito que vai cair na sua prova, é assim. Não existe regra de preferência por tipo de veículo ou por tipo de via. Lembrando que ambulância, bombeiro, polícia, fiscalização, operação de trânsito, esses têm prioridade que é diferente de preferência e você não pode confundir isso, tá? Não vou explicar aqui, porque aqui não é uma aula, é só um comentário, uma análise de uma questão. Mas você precisa saber a diferença de prioridade para preferência. Não confunda, hein? Quando for um veículo de carga, não, então não existe, já eliminei. Quando o cruzamento não for sinalizado, exatamente. Quando o cruzamento não é sinalizado, então o veículo que vem pela direita tem a preferência. Inclusive o da direita é a terceira regra, né? Porque a primeira é quem está na rodovia, a segunda é quem está na rotatória e a terceira é quem está à direita do outro. Como aqui não fala rodovia nem rotatória, sobrou para o da direita mesmo. O cruzamento não é sinalizado, exatamente, é aí que nós vamos aplicar as regras de preferência. Porque se tem sinalização, não aplica a regra, obedece a sinalização. Quando estiver transportando passageiro, tá vendo aqui na letra B falou que é veículo de carga, isso é indiferente. Passageiro também é indiferente, não existe regra de preferência por tipo de veículo. Aqui está fora, confirmando aí letra C. Questão sobre meio ambiente, e aqui inclui, né, dentro desse módulo, cidadania e convívio social, tá? Aqui eu deveria colocar aqui convívio social, cidadania, mas isso na verdade é um desdobramento que está dentro do módulo meio ambiente do seu curso, aí que o Conselho Nacional de Trânsito impõe. Por isso que aqui aparece meio ambiente, mas a questão não tem relação com o meio ambiente, tá? Entendeu, né? Não tem problema não, isso é indiferente também. Em um grupo social, é recomendável que o cidadão, perceba, cidadania, viu? Se incline à escolha de todos. Esse se inclinar quer dizer sempre ceder à escolha de todos. Sempre. Isso não é legal, tá? Não é bom. Nem sempre a maioria tem razão. É verdade. Nem sempre o que todo mundo faz é o certo. Nem sempre. Aliás, não sei se eu posso afirmar, mas talvez na maioria das vezes o que todo mundo faz não é o correto. Então isso aqui, não. Adote as características positivas que adquirir no convívio social. Perceba, características positivas. Não disse quais são as características positivas, mas afirmou que são positivas. Gente, se é positivo, é ok, é legal, é bom. Então, você pode adotar. O que é adotar? Começar a praticar, usar, utilizar essas características positivas? Sim, beleza. São características positivas? Aqui eu não sei quais são, ele não citou quais características ou qual, mas diz que são positivas. Se é positivo, é ok. Então, eu posso adotar, eu posso utilizar, eu posso praticar. E aqui ainda diz, ó, no convívio social, convivência social. Não tem nada aqui de individual, é coletivo, social. Então, é bom, é ok, tá? Eu diria que a resposta é essa aqui. Vou até deixar aqui um Vzinho aqui
para a gente analisar as demais. Atue sempre de forma individual. Então aqui a gente tem dois problemas. O individual, ele se opõe ao coletivo. Você conhece esse sinal aqui? Esse sinal aqui é de igual, não é? O igual, quando você corta ele, fica diferente, tá bom? Então isso aqui é diferente que esse sinal que representa. O individual é diferente do coletivo. E fala para mim, se você está cuidando ali de questão social, de cidadania, o que você acha que deve prevalecer? O individual ou o interesse coletivo? O interesse da coletividade. Coletividade sempre vai se beneficiar ou se destacar, deve se destacar em relação ao individual. Tá bom? Individual não é legal. Só por isso eu já daria essa alternativa como errada. Mas ela ainda tem uma outra coisa que ajuda muito, principalmente quem estuda com a gente. Esse sempre aqui, ó, é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. E quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso ela é errada. Já até risquei aqui, tá? Se submeta às pressões e cobranças dos demais. Esse submeter a pressões e cobranças é mais ou menos a mesma coisa que está na letra A. Ó. Se inclinar à escolha de todos. Não é bem assim, tá? O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Guarde isso, tá? Todo mundo... Já viu? Uma pessoa faz uma coisa errada, você vai falar com ele, mas todo mundo faz assim? E daí? É errado. Todo mundo faz assim, você vai fazer também? Ou então você pede para uma pessoa fazer uma coisa que é o certo, ela fala assim, mas ninguém faz assim. E daí? É o certo. Certo é certo mesmo que ninguém faça. Né? Então aqui também está errado, assim conforme a letra A. Nós já havíamos suspeitado da letra B e realmente ela é a alternativa correta aqui. Questãozinha sobre primeiros socorros que diz, em uma via coletora é via de bairro, tá? Cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, nem precisaria colocar, porque por regra na via coletora a velocidade já é 40, tá bom? Então isso aqui veio para ajudar você, hein? Ocorreu uma colisão, ou seja, uma batida, né, que o pessoal fala, de um carro com uma árvore. Eita, a árvore entrou na frente do carro, né, árvore? Atravessou a rua sem olhar, certamente. Em um dia chuvoso, estava chovendo. Recomenda-se que o local do sinistro, o que é sinistro, professor? É acidente, tá bom? Agora, no Código de Trânsito, todas as palavras acidente, eles substituíram por sinistro. Guarde isso, hein? Seja sinalizado numa extensão de... Esse sinalizado aqui é colocar os arbustos, né? Arbustos, galhos de árvores. Já viu quando acontece um acidente? Eles vão espalhando galhos de árvores ali. Ou triângulo de segurança, ou cones, o que você for utilizar ali para sinalizar. Então, nós estamos numa via coletora, onde a velocidade é 40 por hora. Estava chovendo. Então, a recomendação é que você sinalize a área numa extensão de quanto, hein? 80, 40, 60 ou 100. Então, vamos lá, gente. Existe uma regra primária que diz que a extensão da sinalização tem que ser proporcional à velocidade da via. Isso em passos ou metros, tá? Se a velocidade é 40 km por hora, você vai sinalizar a 40 metros, que também pode ser considerada aí passos, beleza? Se a velocidade fosse... Vamos botar aqui um asteriscozinho aqui aí. Asterisco, asterisco. Se a velocidade fosse 60 km por hora, você ia sinalizar a 60 metros ou passos. Se a velocidade fosse 80 km por hora, você ia sinalizar 80 metros ou passos. Entendeu como é que funciona essa relação? Beleza. Até aqui, a gente poderia concluir que a velocidade seria essa aqui. Letra B. Só que nós temos um elemento diferente aqui, ó, uma adversidade. Está vendo? Ó? Tempo chuvoso. Qualquer adversidade que exista na circunstância ali, a recomendação é que você dobre. Então, é isso aqui vezes 2. Dobre a distância. Estava chovendo. Tinha cerração, neblina. Estava de noite, muito escuro, nenhuma iluminação. A pista estava escorregadia. Qualquer adversidade que envolva a situação, você vai dobrar a distância recomendável. Se o recomendável era 40, qual que vai ser o dobro? Letra A,
80 passos. Anotou aí? Mais uma foi para conta, hein? Questão sobre sinalização viária que diz: em uma via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas brancas, podemos afirmar que... Gente, só para ficar bem claro, quem ainda não aprendeu isso, vamos lá. Imagine que isso aqui seja a linha de bordo do lado esquerdo da via. Isso aqui é o acostamento, tá? E essa aqui é a linha de bordo do lado direito da via. Isso aqui é o acostamento do lado direito. Então, nós temos faixas de trânsito, que é por onde os veículos circulam. Faixas de trânsito. E essas faixas são divididas por linhas. Isso aqui são linhas, marcações. Se essas linhas, essas marcações for na cor branca, que é o que a questão está dizendo aí, branca, essas linhas aqui são na cor branca. É claro que no meu desenho aqui está vermelho, né, gente? Que a minha canetinha é vermelha. E se eu desenhasse branco, você não ia nem ver, né? Porque o fundo aqui é branco. Mas vamos entender que isso aqui é branco, tá? Ela poderia ser branca ou amarela, não é? Quem está acostumado a andar aí de carro nas rodovias, não dirigindo, porque ainda não é habilitado, ele já viu que essas linhas são amarelas ou brancas. Nesse caso aqui, brancas, tá? Nós podemos afirmar o quê? Que trata-se de uma via de mão única? Sim, essa é a resposta. Toda vez que essas linhas, essas marcas forem de cor branca, significa que o fluxo aqui, ó, é na mesma direção. Não pode ter carro vindo no sentido contrário aqui. Não pode. Não pode. Se as linhas são brancas, eu sei que está todo mundo indo na mesma direção. É mão única. Se a linha é amarela, aí eu sei que é fluxos opostos, sentidos opostos. Aí tem carro subindo e carro descendo. Sacou? Mão única é quando as linhas são brancas. Mão dupla é quando as linhas são amarelas. Você anotou isso, não anotou? Ótimo. Via de mão dupla? Não, não é. Mão dupla se fosse amarela. Interessante, aqui nós temos as chamadas alternativas brigonas. Eu já expliquei isso em outras situações, isso é um macete que eu ensino no nosso curso. Quando uma alternativa briga com a outra, quando ela confronta a outra, a letra A está falando é mão única, a letra B está falando assim, é mão dupla. E aí? É mão única ou é mão dupla? Quando acontecer isso, uma alternativa brigando com a outra, você não precisa nem ler as demais, você já pode chegar e eliminar, porque a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Anote isso, isso é um macete, isso é uma técnica. Quando você encontrar alternativas brigonas na prova, uma está falando que é, a outra falando que não é, uma das duas tem que ser a resposta, tá? Então não vou nem ler a C e a D, eu já sei que a resposta ou é A ou é B. Nesse caso que nós já descobrimos que é letra A. Questão sobre normas de circulação que diz: em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é permitida para ultrapassar outros veículos ou desviar de obstáculos. Sim, quando eu vou ultrapassar um veículo, eu posso transitar pela contramão, ou então se eu estiver desviando de um buraco, um obstáculo, uma barreira que caiu na pista, um veículo que está enguiçado, eu posso sim dar seta para a esquerda, usar a contramão naquele trecho e voltar. Desde que seja dada preferência para os veículos que vêm em sentido contrário. Claro, se é mão dupla, a gente vem carro de lá para cá. Eu quero usar a contramão. Quem que tem preferência ali na contramão? Os veículos que estão vindo na mão deles, né? Então eu não posso jogar para a contramão para desviar de um buraco, vendo que vem carro de lá para cá. Eu não posso jogar para a contramão para fazer uma ultrapassagem, vendo que vem carro de lá para cá. Próximo ali de mim, se estiver vindo, mas muito longe, né, que às vezes está numa reta de 2, 3 quilômetros, lá longe tem um carro, aí não tem problema. Estão falando ali, próxima situação. É óbvio que a preferência do veículo que já está circulando na faixa dele, né? Então aqui está tudo ok. Vamos ler as demais. Ó. Sempre proibido. Sempre a casca de banana, né, gente? Quem estuda que a gente sabe que 90% das vezes que aparecer uma casca de banana numa alternativa, essa alternativa vai estar errada. E nesse caso está errada. É sempre proibido transitar pela contramão? Não. Se for ultrapassar, você usa a contramão. Se for desviar de alguma coisa, você usa a contramão. Na letra C também tem uma casca de banana, ó, somente. Então, 90% de chance da alternativa ser errada. Permitido quando for virar à esquerda. Bom, eu quero entrar para a esquerda, então já vou jogando para a contramão aqui? Não. Para virar para a esquerda, você tem que chegar para a esquerda, sem atingir a contramão. Isso aqui é uma regra de mudança de direção, tá? Então aqui está errado. Letra A mesmo é a resposta, conforme a gente já havia suspeitado.
Questão sobre norma de circulação, questão gigantesca. Isso aqui cansa as vistas da gente. Isso é ruim para o aluno, o candidato, ter que interpretar isso tudo. Mas vamos lá, né? Vamos devagarinho. Aí eu recomendo, sempre que aparecer umas questões muito grandes, assim, que você vá fracionando, fragmentando a questão, conforme eu vou fazer aqui, ó. Dirigindo por uma via desprovida de passeio ou acostamento. Desprovida é a mesma coisa que não tem. Dirigindo por uma via que não tem passeio ou acostamento, viu? Então aqui eu já faço o primeiro fragmento. A primeira coisa que eu preciso entender nessa questão é essa primeira parte aqui, até onde foi a vírgula. Ó. Eu estou dirigindo numa via que não tem passeio nem acostamento. Você avista pedestres vindo em sua direção. Olha, eu estou numa via, não tem passeio, não tem acostamento e vem pedestres em minha direção, na pista, onde os veículos circulam. Porque não tem passeio, não tem acostamento, o pedestre vem na pista, na minha direção, sentido contrário. Caminhando pela margem, que é a beirada, né? Margem é a beirada da pista. Beleza, já consegui sintonizar direitinho que situação é essa. Diante dessas circunstâncias, você deve fazer o quê? Diminuir a velocidade, boa, ó, já faço o primeiro fragmento. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Diminuir a velocidade, ok. E tentar passar afastado dos pedestres, boa também, passar afastado, ou seja, longe desses pedestres. Pois os veículos devem zelar da segurança dos pedestres, seria pela segurança dos pedestres. Também está certo, os veículos devem zelar ou cuidar da segurança dos pedestres. Aqui também está ok. Gente, essa alternativa aqui, eu fiz 3 fragmentos nela. Ó. Eu separei a primeira parte, que é diminuir a velocidade, passar longe dos pedestres e cuidar da segurança dos pedestres. Porque esse zelar aqui é o mesmo que cuidar. Tá tudo ok, 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 ok. Muito provavelmente essa aqui vai ser a resposta. Vamos analisar a próxima. Continuar o trajeto normalmente. O que isso aqui quer dizer? Não estou nem me importando com esses pedestres. Não gostei, já logo da primeira parte. Pois os pedestres estão totalmente errados. Totalmente é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% a alternativa a ser falsa. Já eliminei. Diminuir a velocidade, ok. E não desviar. Aí já era, né? Lógico que eu vou desviar. Ainda colocando aqui, ó, forçando para que saiam da pista. Totalmente errado. Buzinar. Já começou errado. Jogar a luz alta. Caramba, que motorista mal educado, hein? Também está errado. Para que percebam que há veículo e saiam do caminho. Totalmente errado a letra D. Uma questão gigantesca, mas eu fui analisando com cuidado, passo a passo, e descobri que a resposta é a letra A.